Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramada, cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, nós vamos lá de outra em Ezequiel 33, vou ler o versículo 11 e vamos comentar alguma coisa, né? Disse-lhe: Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque não morrerás, ó casa de Israel. Por que razão morrerás, ó casa de Israel? Aqui o Senhor que está falando, querido. E nós vemos aqui que o Senhor está falando com Israel. Com Israel. Não é com as nações que ele despojou da terra, mas com o próprio Israel. O que é um ímpio? Tem muita gente hoje na igreja que são ímpios. O que é ímpio? O ímpio é a pessoa que se compraz na prática do pecado. Muitas vezes está na igreja, mas tem prazer no pecado, cometer impiedade, enganar, mentir, caluniar, né? Calúnia contra o irmão, contra o pastor, contra o bispo, apontar os dedos, enfim. Aí vamos, se a gente for relacionar aqui, é algo muito longo. E quando o Senhor está falando que ele não tem prazer na morte, não é a morte física, pela qual todos nós iremos passar, a não ser quando o Senhor vier em glória buscar a sua igreja, né? Buscar Israel e levará com ele para a glória. Mas até então todos irão morrer, a morte física. Agora, o que o Senhor está falando aqui, ele não tem prazer na morte eterna. A pessoa ser lançada nas trevas exteriores, no lago de fogo, onde haverá ranger de dentes por toda a eternidade. O zelo de Deus pelo ser humano, pelo homem, nós não conseguimos mensurar. De tal forma que o zelo de Deus pela sua criação, que ele deixa sua glória, se tornando um de nós, exceto no pecado, vem como um homem, para resgatar o que havia se perdido. E ele amou o mundo de tal maneira, a palavra diz, João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. É exatamente o que está acontecendo aqui em Ezequiel 33:11. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se converta do seu caminho mau. É uma conversão, querido. Está indo para um caminho que não está dando certo, está tudo errado, que a pessoa sabe que está errado. A pessoa sabe que está errado, querido. Uma criança, quando começa a engatinhar, se ela vai tocar em alguma coisa, a gente fala não, ela para. Por quê? Sabe que está errado. Se tu pegar um animal, né? Um animal de estimação, ele for fazer chamar atenção, ele para. Sabe que está errado. Sabe que está errado. Então não tem quem não saiba que está no caminho errado.
Não existe. Agora, o que é importante entender, querido? Que tem que haver uma transformação, haver uma conversão, lavagem de nosso coração, lavar o nosso pensamento, lavar o nosso olhar, nosso ouvir, nosso falar, ter uma mudança completa, ter uma vida com Cristo, uma vida centralizada em Jesus, como tenho falado por todo lugar que eu passo. Não é uma religião. Religião não tem poder de salvar ninguém, não, querido. Religião não tem poder de religar ninguém, não. O único poder que tem em religar o homem a Deus é o próprio Jesus, através dele. Somente através dele e mais nada. Então, isso que o Senhor está dizendo. Olha o que está dizendo. Diz-lhe, o Senhor diz, é o próprio Deus falando, através do profeta. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. A morte do pecador não me dá prazer. Deus amou o pecador, mas condena o pecado. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Nós vemos o salmista Davi, quando ele confessa os pecados dele, ele fala, enquanto eu ocultei meus pecados, os meus ossos foram apodrecendo. Pecado oculto, querido, da osteoporose, da podridão de ossos. Pecado oculto. Confessa o Senhor, abre o teu coração. Não precisa procurar o pastor confessar teu pecado, não. Confessa tudo. Fala, Senhor, vamos conversar. Eu preciso falar. Mas, pastor, Deus sabe, ele sabe, mas ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, ele faz questão de te ouvir. Ele faz questão de te ouvir. Em Hebreus 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Não tem nada que tu vai fazer, querido, nada, absolutamente nada, que esteja oculto diante dos olhos de Deus. Ah, pastor, mas ninguém viu. É um pecado, ninguém viu. O Senhor viu, querido. Quando eu tinha minha distribuidora de doce em São Paulo, eu tinha um cliente na Sapopemba, ele pagava em moeda. O valor era R$1.500, R$2.000. Isso há quase 20 anos atrás. É muito dinheiro. Só que ele não contava as moedas. Ele pesava. Agora a moeda, querido, dinheiro é fácil de notar que é falso. Agora a moeda não. A moeda não tem como notar se é falso ou não. A moeda falsa é bem mais leve do que a original. E passa despercebido, ninguém vai numerar. E chegava em casa, às vezes eu ia fazer a soma, contar, sempre dava 100, 80, 100 e poucos reais a mais. Eu chegava lá e falava, Ângelo, tem isso aqui a mais. Eu falava, o que o senhor quer deixar em mercadoria? Deixe mercadoria, que o senhor é o único que conta. Agora ele fala assim, mas eles não estão sabendo, ficou com o dinheiro, mas ele não está sabendo, mas Deus está sabendo, ele está vendo. Tudo está diante dos olhos deles. Tudo, querido. Não existe nada que nós possamos ocultar diante do Senhor. Por isso que aqui o profeta fala, aqui em Ezequiel está falando, o Senhor está falando através do profeta, Deus não tem prazer que tu morra, que vai perecer no lago de fogo na eternidade. Não. O prazer dele é que tu se converta, se arrependa, confesse teu pecado. Confesse teu pecado diante do Senhor. Expõe para ele o que está acontecendo. Se não tiver força para abandonar aquele pecado, fala assim, eu não tenho força em mim. Eu preciso de ajuda. E ele vai te ajudar a abandonar definitivamente esse pecado. A tirar do teu coração, tirar da tua mente. O importante é se confessar diante do Senhor. Olha o que ele diz aqui, continuando. Mas em que o ímpio se converta. Ímpio, como eu disse, é aquele que pratica impiedade, pecados. Certo? Se converta
do seu caminho e viva, e viva. Convertei-vos, convertei-vos, chamando atenção, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreria, ó casa de Israel? Está falando com Israel, querido. Hoje falando comigo e contigo. Está falando conosco. Comigo e contigo que vai ouvir, ou está ouvindo esse maná na madrugada, durante o dia ou a noite, ou daqui uma semana, 2 semanas, não sei. A hora que tu ouvir, ouça a voz do Senhor. Se alguma coisa no teu coração, peça perdão. Se há necessidade de liberar perdão, libera perdão, querido. Não guarda rancor, não guarda ódio, não guarda ressentimento. Abre teu coração ao Senhor. Deixe Jesus habitar dentro de ti. Deixe Ele habitar dentro do teu coração, fazer morada em ti. Mas para Ele fazer morada em ti, tem que abrir o coração, querido. Tem que expor a sujeira. Tem que limpar, que Ele não habita em casa suja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante o rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.